Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 10 de março de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta sexta-feira, encerrando aí a nossa maratona de leitura bíblica, a nossa semana também de devocionais, vamos de Jeremias 13, 14 e 15, finalizando então a primeira parte aí do livro do profeta Jeremias. Eu quero ler um texto aqui que vai dar base aí para a nossa conversa nessa sexta-feira. O tema do nosso devocional é a missão do profeta. E eu já quero adiantar que estou fazendo uma jogada aqui com a missão do profeta para falar da nossa própria missão na terra, que não é uma missão específica, um trabalho específico, mas é a missão de todo crente, o trabalho de todo crente, todo aquele que é salvo em Jesus Cristo, todos eles têm, então, uma missão que é peregrinar por esta terra. Mas vamos lá, vamos ler aqui o texto que está em Jeremias capítulo 15, a partir do verso 18. Jeremias 15, a partir do 18, que diz assim: Por que é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Por que te tornastes para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Assim respondeu o Senhor: Se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser as palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Bom, Jeremias, ele foi designado por Deus como portador de notícias trágicas. Deus escolheu Jeremias, como ele mesmo disse lá no capítulo 1, antes até mesmo do seu nascimento. E Deus designou que Jeremias seria, então, chamado para levar essas notícias que não eram tão boas assim. Aliás, eram notícias bem diferentes de boas, bem ruins. Já no início ali do seu ministério, Jeremias trabalha como um advogado de acusação. Ele monta toda uma peça de acusação contra Judá. Depois ele começa a falar dos pormenores dessa acusação. Religião falsa, quebra da aliança e assim por diante. Agora, Deus, ele vai disciplinar o povo. Depois de montar toda essa peça, depois de fazer todo esse trabalho, Deus fala: Jeremias, ok, então se a nação está desse jeito, eles serão disciplinados. E a notícia, deixa eu ver se consigo achar aqui, mas a notícia é exatamente de 4 juízos. Eu não vou achar, mas está aqui entre o 13 e o 14, eu li hoje de manhã. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ah, que pena que eu não achei. Mas, aqui ó. Então o Senhor disse, versículo 11 do capítulo 14. Sabia que eu tinha que achar, né? Aliás, não, versículo 2 do capítulo 15, diz assim: E se perguntarem a você para onde diremos, diga-lhes, assim diz o Senhor: os destinados à morte, para a morte; os destinados à espada, para a espada; os destinados para a fome, para a fome; os destinados para o cativeiro. Olha só, essa era a missão de Jeremias. Quem está destinado para a morte vai morrer, quem está destinado para a espada vai para a espada, a fome e assim por diante. Essa era a missão de Jeremias. E é óbvio que Jeremias vai relutar em seguir essa missão. Por quê? Porque as pessoas não vão receber bem, e não receberam de fato bem as notícias que Jeremias estava dando. A missão de Jeremias ensina pelo menos algumas coisas para mim e para você. Lembrando que Jeremias tinha uma missão específica. E eu estou falando aqui de todos os crentes na sua peregrinação na terra. Então todos nós estamos também, de fato, em uma missão. Assim como Jeremias também estava numa missão. Essa missão pode ser específica, de levar a mensagem do evangelho,
para algum lugar, e isso todo crente tem que fazer, faz parte da sua peregrinação, mas eu quero ampliar isso, não só a questão da evangelização. Todos nós temos uma missão como cristão, por exemplo, ingressar em uma igreja local, os homens têm o seu papel de homens, as mulheres têm o seu papel de mulheres, e assim por diante. Bom, o que a missão de Jeremias nos ensina? Primeiro, adversidades podem acontecer. Olha aí o versículo 18 do capítulo 15. Jeremias pergunta para Deus: por que é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Por que tornaste para mim, Jeremias falando para Deus, por que tornaste para mim como um riacho seco cujos mananciais falham? Olha só, Jeremias estava a serviço de Deus e mesmo assim enfrentou severa resistência. A Bíblia, ela relata vários e vários crentes que estão passando por aflições. O próprio Senhor Jesus advertiu sobre passarmos por aflições. Então, Jeremias, mesmo fazendo a vontade de Deus, enfrentou adversidades. Outro exemplo aqui, né? E eu poderia ficar aqui citando exemplos a manhã inteira, mas outro exemplo bem conhecido é o exemplo de Paulo. Fez a vontade de Deus, realizou aquilo que Deus mandou fazer e ainda assim enfrentou cruenta perseguição. Então, isso vai acontecer, as adversidades, elas acompanham a nossa peregrinação e elas, de fato, podem acontecer e é isso que a gente vai ver aqui. Agora, as adversidades, elas podem ter algumas raízes. Por exemplo, a adversidade pode ser fruto de pecado e desobediência. E aí, nós não podemos ficar resignados. Nossa, estou passando a adversidade. Não, você precisa sondar o seu coração e tentar entender se essa adversidade é fruto de desobediência à palavra de Deus. Então, pessoas que gastam mais do que ganham, certamente vão enfrentar adversidades na vida financeira e não está diretamente ligado, olha a palavra, diretamente, ligado àquilo ou ao processo de santificação na sua vida. É claro que Deus vai usar isso aí para te disciplinar, a adversidade vai ser uma disciplina do Senhor para te trazer ao caminho, mas ela pode ser apenas fruto aí de pecado ou de desobediência. Segunda coisa, é fruto da nossa da nossa existência em um mundo caído. A adversidade pode ser simplesmente resultado desse mundo caído. Ou pode ser parte do processo de santificação. Ou pode ser as três coisas ao mesmo tempo, tá? O importante é saber que, em alguns casos, ela é somente parte do processo de santificação ou parte da nossa existência no mundo. Por exemplo, uma enfermidade pode ser simplesmente resultado da queda, resultado do processo de deteriorização que a Terra está enfrentando. Então, é importante sabermos isso e avaliarmos qual é a raiz de alguma adversidade. Pode ser simplesmente Deus conduzindo o nosso processo de crescimento. Segundo, atitude diante da missão é importante. Atitude diante da adversidade e da missão é importante. Olha o que Deus fala aqui no versículo 19. Eu não restringi a adversidade porque Deus incluiu a missão aqui. Ele disse assim: se você se arrepender, versículo 19, né? 15 e 19. Se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Deus adverte o profeta sobre a sua atitude. Ele fala: olha, a sua atitude precisa se manter em santidade. Não é porque você está enfrentando essa adversidade que você vai abrir mão da santificação, você não vai abrir mão da santidade. Você deve continuar a sua missão, deve continuar o seu trabalho, deve continuar o seu serviço. Para dar um exemplo de alguém que trilhou um caminho diferente, o próprio povo de Israel no deserto. Lembra? Diante da peregrinação, eles resolveram fazer o quê? Murmurar. E foram advertidos severamente por Deus. Foram disciplinados, na verdade, por Deus por causa da sua murmuração. E o ensino aqui é que não podemos nos entregar ao pecado em meio à adversidade. Então, quantos que nós conhecemos que na adversidade, por exemplo,
da solteirice, né, alguém solteiro, se entrega então à libertinagem. Estou dando um exemplo, alguém que está com problema financeiro e se entrega ao empréstimo, vai no banco e faz um empréstimo, nada contra fazer um empréstimo no banco, mas muitas vezes é para resolver um problema que está ligado a outro pecado, que é a falta de mordomia, ou seja, o indivíduo não administra corretamente os recursos que Deus deu para ele, e aí ele precisa então resolver isso, em vez de se arrependendo dessa má administração, ele vai em busca de empréstimos bancários. Eu estou dando exemplos aqui, mas o ponto é dizer que não é desculpa para quebrar a lei de Deus as adversidades. E isso vai acontecer. Nós vamos ser tentados a abrir mão da lei de Deus e da vontade de Deus através de sua palavra durante a adversidade. E em terceiro lugar, então, primeiro, adversidades podem acontecer, atitudes diante da missão. A atitude diante da missão é importante, ou seja, não podemos nos entregar à licenciosidade durante a missão. E terceiro, o Senhor promete ser o nosso aliado na missão. Olha aí que lindo esse versículo de número 20, que diz assim: eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Interessante que Deus promete que estará presente com Jeremias. Ele fala: eu estarei com você, esse povo vai se levantar, mas eu vou fazer de você uma muralha de bronze fortificada, eu vou cuidar de você em meio à perseguição que você vai passar por causa das notícias que você está trazendo. E o princípio que Deus está querendo lembrar aqui é que a sua presença em meio à adversidade é constante em toda a Bíblia. Então, o que Deus está lembrando aqui, Jeremias, é óbvio que a gente, como eu sempre gosto de dizer, a gente não tem que tentar recriar a experiência de Jeremias. A experiência de Jeremias foi única, aconteceu lá e deve ficar lá. O que eu posso fazer é pegar o princípio e trazer para a minha própria vida. E o princípio aqui é a presença de Deus constantemente em meio à adversidade. E aí, né, gente? A Bíblia toda está cheia disso, né? A Bíblia toda relata isso. Deus presente em meio à adversidade. O ponto aqui é ressaltar que Deus vai estar, o Senhor sempre vai conduzir o seu povo em santidade até o fim. Ou seja, aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Aquele que diz que vai, aquele que diz que nos elegeu, nos predestinou, chamou, justificou, também vai glorificar. Ou seja, ele vai levar a cabo os seus bons propósitos, e essa deve ser o nosso conforto, a nossa esperança. O Senhor que prometeu, ele vai levar a cabo então a sua missão. Bom, moral da história, já para finalizarmos o nosso devocional de hoje. Deus jamais abandona os seus durante a peregrinação na terra. Se somente confiarmos no Senhor, vamos experimentar seus livramentos. Então, essa é a grande moral dessa história. A moral da história é que Deus jamais abandona os seus e que nós devemos continuar confiando no Senhor. Não deixe de confiar no Senhor, não passe a confiar no dinheiro, no sexo, em outros deuses, em deuses falsos, em outras religiões. Não, continue confiando firmemente no Senhor, porque Ele vai trazer grandes livramentos para o seu povo. E aí, qual é o desafio do Léo para essa sexta-feira? Ou seja, qual é a aplicação que a gente pode propor a partir de tudo isso? Bom, a aplicação passa por responder uma pergunta. Qual é a sua atitude na tribulação? Qual é a sua atitude durante a tribulação, durante a adversidade? Deus advertiu Jeremias. Jeremias, mantenha-se dentro do que eu te falei para fazer. Mantenha a tua palavra íntegra. Não abandone a tua palavra. Não abandone o teu chamado. Não abandone a tua missão. Então, qual é a sua atitude na tribulação? Você tem a tendência a murmurar? Você,
por não conhecer as Escrituras, acha que Deus está te abandonando ou está te punindo? Como que você se comporta durante a adversidade? Ou se você pode lembrar aí de adversidades do passado, você pode talvez estar passando uma tribulação hoje, ou isso pode acontecer em algum momento do futuro. Lembre-se sempre, devemos manter a nossa confiança no Senhor, porque aí vamos experimentar então livramento que o Senhor vai nos dar, tá certo? Vamos orar, meu povo? Se você puder então, pare aí um instante que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. E como eu gosto de fazer sexta-feira, Pai Nosso, para encerrarmos a semana de devocional. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Quero sempre deixar aquele recado importante. Domingo, às 10 da manhã, nós temos culto de celebração na nossa igreja Nave. E você é meu convidado especial para juntos adorarmos ao Senhor. Então, domingo, às 10 da manhã, eu te espero para juntos estarmos na presença do Senhor. Tá certo? Deus abençoe. Ótima sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.